Olá pessoal, aqui é Claudio Log do Claudio Log Studios. A gente vai fazer hoje o efeito que a gente vai dar uma olhadinha aqui na prévia agora. Então esse é o efeito que eu vou chamar de desintegração, embora ele esteja aí integrando. Então você pode tanto usar para desintegrar qualquer elemento, como também para integrar da mesma forma, ok? Então vamos lá, vamos começar. Composition, New Composition. Eu estou com NTSC D1 Widescreen Square Pixel em 872 por 486, tá? Frame rate está em 29,97 e duração 15 segundos. Deixando claro para vocês que o preset aqui de tamanho ou resolução também fica ao gosto de vocês, vai funcionar da mesma forma, tá ok? E o tempo a mesma coisa, se vocês precisarem de um tempo maior ou um tempo menor, faça uma composição maior. Essa composição, essa primeira composição, vamos dar o nome dela de texto, para a gente não se perder depois. Vai ficar fácil. Texto, nova composição. A gente aqui, clicando nesse T, automaticamente ele já cria um layer de texto, como vocês já viram em outros tutoriais. Escrevam aí o texto que vocês quiserem. No meu vai Claudio Log Studios. Eu vou deixar ele na cor branca, também não é importante. Vocês podem escolher a cor que vocês quiserem aí, tá bom, pessoal? Vou ajustar aqui o texto. Se vocês quiserem fazer um ajuste mais fino, é importante saber que aqui do lado, aqui nessa janelinha que parece um alvo, ao clicar, abre essas opções. Na primeira aqui, ó, Title Action Safe. Clica ela e aí vocês têm um jeito melhor de enquadrar o texto de vocês, se assim vocês quiserem. Depois, para apagar isso, basta ir novamente na janelinha e desmarcar e ok, tá? Então vamos lá. Vocês já têm o texto, vamos aplicar um efeito no texto, tá? Para aplicar o efeito, é importante sempre que vocês dê uma clicadinha só aqui, ele fica aceso. Vamos em efeitos. O efeito de transição, o meu está em inglês, então é transition. Deve ser assim que se fala em inglês. Linear Wipe, Transition Linear Wipe, tá? Ele vai vir por default já marcado assim. Então nós vamos fazer o seguinte, as coisas que nós vamos mexer aqui. Wipe Angle está em mais 90, vamos colocar agora em menos 90, ok? Feather, vamos colocar em 10. Então pronto. Agora a gente vai marcar aqui, nós vamos levar a nossa agulha no tempo em que a gente quer que comece a ser feito, tá? Eu vou levar em 2 segundos. Aqui do lado vocês podem ver que aparece com precisão. Se vocês não conseguirem no arrastar da agulha, basta vocês ir pressionando ou page up ou page down que ele anda para frente ou para trás, ok? Olha lá. Tá andando para trás, 1,24, está andando para frente. Ajustei precisamente em 2 segundos. Estando a agulha aqui em 2 segundos, a gente vai marcar aqui um keyframe aqui nesse reloginho. Ao clicar no stopwatch, ele já criou o keyframe. Não está aparecendo? Ok. Dá uma clicadinha só aqui, digita a tecla U, apareceu aqui o nosso keyframe. Vamos levar depois o nosso ponteiro até o 8. Esse período é importante vocês saberem, que é o período em que você quer que dure o efeito. Então pode ser 10, 12, 14. Vamos deixar em 8 para ser um pouco mais rápido. Mas vamos arrastar para 10. Ok? Estando em 10 segundos aqui, vocês vão... Vamos primeiramente aqui marcar o primeiro keyframe. Então, estando aqui no primeiro keyframe em 2 segundos, vocês arrastem aqui esse 0 até 100%. Então tá lá, 100%, o texto desapareceu. Vamos levar ele até o 10 segundos, esse ponteiro. E vamos... Eu vou ajustar 10%. Vamos levar ele para 0%. Automaticamente ele já criou o segundo keyframe. Então, o que a gente tem até agora é o efeito de um texto se formando.
certo? Ok? Esta composição está pronta. Nós vamos criar a segunda. Nós vamos precisar de 3 composições aqui. Então, ótimo. Vamos lá em composição, New Composition. Vamos chamar essa composição de mate. Então, mate. Essa sim, nós vamos criar um layer sólido. Layer, new, sólido, da cor branca. Se o de vocês não tiverem aqui, algum de vocês não saberem, basta clicar na cor que ele abre aqui a miríade. Vocês escolhem o branco lá, dê OK e OK. Já criei um sólido branco. Agora, gente, nós precisamos escolher os keyframes de tempo igualzinho a gente colocou no texto, tá? Então, como no texto a gente colocou aquele efeito acontecendo em 2 para 10 segundos, é isso que nós vamos fazer aqui também. Então, a gente vai aplicar o mesmo efeito. Effect, Transition, Linear Wipe, ok? O que vai mudar aqui? Ele já vem em mais 90, nós vamos deixar ele em mais 90. A gente vai só alterar o feather dele, que no outro foi 10, esse vai ser 200. 200, Enter, OK. Agora a gente vai levar o nosso ponteiro até o 2 segundos. Vamos apertar o stopwatch aqui da transição, para a gente poder ver o keyframe, basta clicar uma vez, digitar U, ele apareceu. E no outro a gente arrastou até o 10 segundos, vamos levar novamente no 10 segundos. E aqui a gente vai levar agora para 100. Ok? Então o outro é de 100 para 0 e esse é de 0 para 100. É isso que vai acontecer. Nós já temos aqui as 2 composições. Agora a gente vai criar a última composição. Então a gente vai em composição, New Composition, vamos chamar ela de principal. Principal. Os mesmos presets, o mesmo tamanho, vamos dar OK. Agora, vocês vão aqui na janela Project, vão arrastar o texto, arrasta para baixo, e o mate. Então, nós vamos trazer o texto e o mate para a composição aqui. A gente não vai precisar ter visualização destes 2 efeitos acontecendo. Então, a gente vai aqui onde tem esses 2 olhinhos acesos, basta apagar, que você vai ver que some a primeira composição. E, clicando no outro, sumiu as 2, ok? Então, a gente não tem mais nenhuma dessas 2 composições visíveis. Vocês vão saber por quê? Porque, na realidade, a gente vai usar só essas 2 composições para dar forma nas partículas no efeito que nós vamos aplicar agora. Então, feito isso, agora sim a gente vai criar um layer, new, sólido, pode ser em branco mesmo, como já está, vamos dar OK. Agora a gente vai em efeitos, vamos procurar o Tape Code. O Tape Code, infelizmente, é um plugin que não é nativo do After Effects. Se vocês não tiverem o Tape Code, onde tem o partículas e vários efeitos, é bom vocês darem uma procurada aí na internet e baixar ele, que ele é importantíssimo. Ele é um plugin que dá uma miríade de efeitos aí sem final. Então vamos lá, em Tape Code nós vamos no Form, que é formulário. Aparece esse quadradinho aqui que não tem nada a ver uma coisa com outra, tá? Agora a gente vai em Base Form. Base Form. E aqui nós temos o tamanho desse formulário. Então, size em X, em X. Então, a gente vai colocar o mesmo tamanho da nossa composição XY. Se vocês esquecerem qual foi o tamanho da composição, basta vir aqui, Composition, Composition Settings, e aí vocês veem, tá vendo? 872, 486. Não altera nada, da cancela. Então, vamos lá. Em X, 872. Em Y, 486. Ok, já preencheu aqui, tá? Agora, a quantidade de partículas, porque na realidade o Form, ele forma um formulário com centenas e às vezes até milhares de partículas na tela. Diferente do efeito partícula, você não tem movimento aqui. Então vamos lá. Partículas em X, vamos fazer a mesma coisa.
o mesmo 872. Partícula em Y, vamos colocar o 486 também. Então a gente vai ver agora que a tela vai estar completamente preenchida de partículas. Partículas em Z, ele está com 3 partículas em Z. Por isso que a gente vê uma parte mais clarinha, a outra, porque na realidade ele está com 3 formulários desse aplicado. A gente não vai precisar disso agora, vamos colocar 1. Ele ficou meio apagadinho assim, porque na realidade agora o que nós temos são milhares de partículas preenchendo o quadro. Então a gente não vai precisar mexer aqui mais no Base. Vamos clicar na setinha que ele fecha para não ficar muito extenso aqui. Vamos em partícula. Em partícula, ele está com o Sphere Fader em 50%, quer dizer, ela está 50% apagada. Então vamos deixar isso com 0. Vocês vão ver que vai ficar mais branquinho. Ok? 0. Também acabou. Não mexemos mais em nada aqui. Fecha. E agora a gente vai na parte mais legal desse efeito aqui, que é o Layer Maps. Então, vão clicar aqui na setinha, ele vai abrir as opções. Color in Alpha. Então, o que é cor e o que é alfa, o que é transparente. Nós vamos dizer para ele, Layer Nome. Layer Nome é o nosso texto. Então, a gente vai colocar aqui, texto. Não aconteceu nada. Ótimo. A funcionalidade dele está em Functionality, está em RGB. Isso a gente tem que mudar para RGBA e RGBA. O que quer dizer? São as cores RGB mais o alfa. Também ainda não aconteceu nada. O Map Over. Aonde as partículas vão mapear o que nós queremos que ele faça a forma? Nas direções X e Y. XY. Agora, como ele está, se você arrastar, você vai ver que o seu texto começou a aparecer. O que você está vendo aqui agora, pessoal, não é mais o seu texto. São milhares de partículas que estão usando o seu texto como um local para elas colarem, vamos chamar assim, tá bom? Tá, então essa é a primeira parte. Layer Maps, acabou. A gente vai fechar. Agora, ou pode deixar aberto, vem em Disperse. Abrimos aqui, Disperse, a mesma coisa. Layer Name. Agora, em vez de texto, vai ser o Matte. Matte. Map Over, XY. Ok? Não aconteceu nada ainda, né? Está aí o texto se formando da mesma forma que eles estariam normalmente. Agora sim que vocês vão ver a grande transformação que vai acontecer, tá? Aí vocês vão descer aqui um pouquinho mais e tem uma opção chamada Disperse and Twist. Vamos clicar para ela abrir. Em Disperse, a gente vai colocar aqui onde está 0, 200. Olha o que aconteceu. Eu espalhei as partículas do texto em 200. Então, até agora, eu vou dar uma renderizadinha para vocês verem como está o nosso efeito até agora. Ele não vai ser tão rápido, porque são efeitos realmente pesados. O que vai acontecer é um texto praticamente se formando com uma poeira. Começou a acontecer. É isso aí que vocês vão ver acontecer quando vocês começarem a renderizar aí. Tá bom? Eu vou parar minha renderização aqui. Vou dar uma rapidinha para vocês darem uma olhada mais uma vez. É isso aí. Ainda não terminou, tá? Por quê? Essas partículas que formam o texto, eu quero que elas estejam mais desajeitadas. Então a gente vai vir aqui numa opção chamada Fractal Strange. Layer. Vai ser o nosso Matte novamente. Matte. Map Over. Vai ser a mesma coisa dos outros. XY. Agora nós vamos baixar aqui embaixo. E vai ter uma opção aqui, olha. Fractal Field. Você vai clicar e ele vai abrir. No Fractal Field,
aonde tiver aqui, ó, Displace, nós vamos colocar aqui 450. Olha como vai mudar essas partículas que estão na tela. Olha, tá vendo? Ela se desalinhou toda. Em flow X, quer dizer, a distância que essas partículas vão estar, vamos colocar aqui menos 30. Já espalhou um pouquinho mais. Flow Y, a mesma coisa. Menos 30. Agora está um pouquinho mais desajeitada. Vamos dar mais uma renderizada rapidinho para vocês verem como é que está. Não é fácil aguardar não, porque realmente o efeito é um pouco pesado e a renderização, a primeira renderização vai acontecer isso aí com a máquina de vocês aí, ou a minha seja um pouco mais lenta ou a de vocês. Mas olha aí, vocês têm um efeito se formando com poeira. Ora, por que eu chamei esse efeito de desintegração? Porque você pode facilmente fazer com que esse processo todo se inverta, tá? Então tá aí, é um efeito muito bonito. Eu vou dar uma pausa aqui e vamos fazer em tempo real agora, se formando aí. É isso aí, pessoal. Isso é muito usado e vamos só gastar um tempinho falando sobre isso, tá? Em vez desse texto, né, que no primeiro layer aqui a gente colocou o Cloudlog Studios e aplicamos o efeito de transição, poderia ser também uma imagem, uma fotografia de vocês, qualquer coisa que vocês tiverem vai funcionar na mesma coisa, né? Então aqui eu poderia ter posto uma foto minha, e aplicado o efeito. O importante é vocês aplicar o Linear Wipe nos mesmos presets que nós fizemos aqui no texto, tá? O mate fica a mesma coisa, tanto faz se for imagem, ou se for um objeto qualquer, ou se for um texto, aqui você não mexe. Só no primeiro layer é que você vai colocar ou a imagem ou escrever o texto de vocês, tá? Daqui para frente, é que eu sempre falo, é perfumaria, né? Vamos aqui na principal composição. Então, como vocês viram lá na minha demonstração, eu tenho um fundo, eu tenho alguma coisa. Então, esse fundo também agora vai ao gosto de vocês. Só para vocês terem um exemplo, eu vou importar arquivo, né? File, import file. Vou importar um arquivo de imagem, qualquer que eu tenha aqui no computador. Lá eu usei, se eu não me engano, foi um céu nublado. Vamos lá. Céu nublado. Está aqui. Vou abrir. Abrir o céu nublado. Vou arrastar ele aqui para o último layer, para ele ficar justamente no fundo. Tá? Agora vamos aproveitar e fazer dois tutoriais em cima de um só. Normalmente, quando a gente tem uma imagem parada assim, como está o nosso céu, já que você está usando o After Effects, a gente gosta de ver movimento. Então, eu já vou dar uma dica aqui como fazer esse céu se movimentar, tá? Então, vamos lá. Se vocês escolheram essa imagem eu baixei da internet, coloquei lá no Google, lá procura de imagens, céu nublado, e aí vocês podem escolher o que vocês quiserem. Mas vamos dar um pouquinho de movimento nesse céu. Eu fiz simplesmente isso, tá? Eu clico em cima dele, venho aqui em efeitos e presets. A primeira vez ele vai demorar um pouquinho até ele listar todos os meus efeitos. Essa minha máquina está uma maravilha de velocidade. E a gente vai aplicar um efeito chamado Offset, tá? Vamos ver como é que isso funciona agora. Abriu todos, eu vou lá, Off com 2F, Set. Está aqui embaixo, Offset. Clica nele, arrasta para cima do céu nublado, a gente tem o Offset. O que faz desse Offset? Esse Offset, aqui eu tenho o X e o Y, então eu posso movimentar esse céu aqui. O que acontece muito com ele é que ele próprio emenda as imagens. Então se você puxar muito, você vai ver essa emenda. Em outro tutorial, eu vou ensinar vocês a tirarem isso daqui, mas a gente não vai movimentar tanto agora, não vai precisar. Então vamos arrastar ele de volta aqui. O tudo, até essa emenda inicial do outro lado, dá uma reguladinha aqui, tá? Vamos levar aqui o ponteiro para o 0, vou marcar um keyframe aqui na posição.
Você quer ver o keyframe? Eu já ensinei. Clique em cima uma vez, digita U. Vamos levar até o final e vamos aqui arrastar essa composição aqui até que, que a outra emenda não apareça. Vamos ver. Opa, apareceu. Vou voltar um pouquinho aqui. Agora sim, a gente vai ter um céu se movimentando. Eu vou dar uma renderizada e a gente já vai ver que esse céu está em movimento. Então, toda vez que vocês fizerem qualquer efeito que quer dar movimento no fundo, use esse truquezinho aí. Esse efeito aqui, o offset, é muito legal para isso. Se vocês quiserem deixar esse céu um pouco mais realista, essas nuvens também, tem um efeito também que a gente usa para muita coisa. Eu já vou dar uma dica aqui nesse tutorial. Então, céu nublado, eu venho aqui em Effect, venho em Distort. Distort tem um efeito aqui embaixo que se chama Turbulent Displace. Olha o que ele fez, entortou o céu todinho. Precisamos tomar cuidado com essas bordas aqui. Então vamos lá. Em Amount, a gente vai reduzir pouca coisa. Vamos deixar assim e vamos reduzir o tamanho dele. Olha lá. Vocês percebem aqui. Só que o céu ainda não está se movimentando. Ele só está andando com o primeiro efeito que nós aplicamos, né? A gente quer que ele se movimenta e aplica o efeito ao mesmo tempo. Então a gente vai fazer o seguinte. Aqui vocês têm Evolution, tá? Vamos levar o nosso ponteiro no começo. Vamos clicar o Stopwatch, só que agora, pessoal, com a tecla Alt pressionada. Quando a gente fez isso, ele abriu expressões. A gente pode colocar uma expressão aqui. Então, qualquer dia desses, eu vou fazer um tutorial para vocês com as 4 expressões mais usadas no After, que facilita muito a vida da gente. Para a gente não precisar fazer aqui keyframe por keyframe a evolução disso, a gente pode usar uma expressão. Essa expressão é time, TI, time, ME, vezes, asteriscos, e a quantidade que vocês colocarem aqui vai ser a quantidade que esses efeitos vão acontecer por segundo. Então, eu vou colocar aqui time vezes 100. Ok? Agora, além dele andar, as nuvens também vão fazer aquela revoluçãozinha. Vou renderizar um pouquinho e vocês já perceberam que elas estão revolucionando além de se arrastarem. Ela ficou muito mais realista. Então, esses 2 efeitos é muito legal para vocês aprenderem que dá para vocês aplicarem em várias coisas, né? Tanto o Turbulent Displace como o Offset. Pega alguma coisa aí, joga na tela de vocês aí, aplique esse efeito e fica brincando com os presets aí. Agora a gente já tem esse efeito se animando aí. Agora, eu falei em desintegração, tá? Vocês não querem formar o nome de vocês querem que ele se desintegre. É simples de fazer isso também. Vamos parar aqui. Vamos colocar em tempo real. E está aí o efeito se formando. Agora vamos dar uma paradinha. Vocês querem ao inverso, tá? Ao inverso, basta a gente fazer o seguinte. Vamos no texto. Clica 2 vezes para ele abrir. Abriu o texto. Nesse preset aqui, a gente vai mexer o Wipe Angle. Onde está menos 90, a gente vai inverter agora, vamos colocar 90. Feito isso, pessoal, vocês têm os 2 keyframes aqui. Arrasta um quadrado em cima assim, para marcar os 2 keyframes. Clica no botão direito do mouse, ele vai abrir essas opções Keyframe Assistant. Vem aqui, Time Reverse Keyframes. Ele inverteu os keyframes. Ok? Vamos lá agora no layer. Mate, né? E ele estando aberto, a gente vai fazer aqui ao contrário do que nós fizemos lá. Aqui está mais 90, a gente vai fazer menos 90. Clicou fora, ele marcou. Mesma coisa, abrir o quadrado aqui, arrastar, marcar os 2 keyframes, levar o botão direito em cima, Keyframe Assistência, Time Reverse Keyframes, pronto, já reverteu. Vamos ver como é que ficou? Vamos voltar aqui à aba da principal composição
e vamos deixar ele renderizar agora. Em vez do texto estar se formando, ele vai estar se dissolvendo. Então, se vocês fizerem duas composições dessa, vocês podem fazer o seu texto aparecendo e depois, no final da composição, desaparecendo. Vocês vão ver que agora é a verdadeira desintegração. Pronto, já aparece o nosso texto desintegrando e na entrada do tutorial a gente fez ele se formando, agora a gente está fazendo ele se desintegrando. Bom, é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês. E como eu falo sempre, eu não sou expert nesse programa, mas eu procuro sempre dar uma ajuda para o pessoal que está começando. Se vocês tiverem qualquer dificuldade, me dá um toque aí que eu faço uma explicação melhor para vocês que tiveram alguma dificuldade. E vamos lá, pessoal. Na net a gente vai se ajudando aí. Muito obrigado e até o próximo.